Ela escolheu por que precisamos da dor? É necessário que eu diminua e o Cristo cresça. João Batista e João. Eis algumas respostas à indagação acima proposta. Antídoto de muitos males. Formadora de novos hábitos. Indicador eficaz do encontro consigo mesmo. Ressarcimento perante a consciência. Fornalha renovadora das densas energias da culpa. A dor é a mestra insubstituível que o arroja, qual as ondas do mar, nos rochedos do sofrimento, sobretudo para que você descubra a extensão da sua falibilidade perante a vida. Reconhecendo seus limites, aceitará de bom grado caminhar de mãos dadas com o Pai, destituído de pretensões que consomem seus atos, em lamentáveis crises de orgulho, quando você supõe poder mais do que realmente pode. Se você aprender essa lição, estará apto e aprovado, ante as leis divinas, a navegar no mar da vida, em segura embarcação de paz interior, guiado pelo benfazejo farol da misericórdia. Todos nós estamos à procura da paz interior, né? Então, acho que veio bem a calhar mesmo. Esse livrinho estava até esgotado. Oxalá você ache, que é maravilhoso. Então já voltou. Que beleza. Eu escolhi esse francês chamado Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire, que isso aqui é psicografado, porque é datado em Constantina, 1863, e ele faleceu em 1861, Lacordaire. Então, é o capítulo 7º, que é Bem-aventurados os pobres de espírito. Nas instruções dos espíritos, vemos lá, o orgulho e a humildade. Ele fala muito sobre isso. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Todos vós, encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e, todavia, sem a humildade podeis ser caridosos para com o próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduzir ao bem. E os conduz ao bem. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Como se fosse São Lázaro, né? Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos, e por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que do rico? O Criador fez duas espécies de homem? Claro que não, né? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Então ele fala mais adiante aqui, ó. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Que não adianta nada que se a gente for analisar o sangue de uma pessoa rica com o sangue de uma pessoa pobre, que está até pedindo esmola, não tem diferença nenhuma. Que nada disso, a gente não leva nada para o túmulo, a não ser nossas boas ações. Né? Então, ele fala ainda aqui mais na frente. E vós todos, os que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas dos vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso.
Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, quer dizer, fazer o bem com humildade, que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Enfim, é isso aí o que está resumido aqui. Isso aqui foi psicografado em 1863, quando Lacordaire já tinha falecido, porque ele viveu apenas 59 anos. Quando ele era jovem, ele era ateu quando era jovem. Apesar dos pais dele serem religiosos, ir na igreja todo domingo, etc. Ele demorou a despertar um pouco. Ele nasceu em 12 de maio de 1802, numa cidade francesa, perto de Dijon, que é no leste da França. Dijon pertence ao departamento chamado Côte d'Or, que significa Costa do Ouro, número 21. Né? É perto daquela cadeia de montanha mais antiga que tem na França, do lado direito, assim, chamado Jura. Jura é o departamento 39, é o departamento 39. Então, é tudo do lado direito aqui, divisa da Alemanha, assim, onde tem o rio Moselle, divisa da Alemanha. Então, isso que foi psicografado depois, então, da morte dele, porque em 1861 ele já estava falecido. Então, depois ele teve uma experiência religiosa, eu não sei se ele viu os espíritos, se algum espírito falou com ele, etc. E ele, então, comunicou. Ele era católico, né? Ele foi um padre católico, né, de Dijon, e trabalhou na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Mas, então, ele foi considerado até louco quando ele falou que os espíritos existiam na época. Imagina isso no clero, né? Deve ter sido uma bomba. Então, ele foi considerado louco, etc., naquele tempo. Mas, depois dessa experiência religiosa, ele resolveu abraçar a carreira de advogado na teologia. Ele completou, então, os estudos no seminário, na qualidade de professor, e ele pôde constatar um relativo descaso assim, dos alunos, não estavam nem um pouco interessados em teologia, de forma nenhuma. Né? Mas, no intuito de despertar a afeição pública para a igreja, ele foi colaborador de um jornal chamado L'Avenir, em francês significa o futuro. Passou a lutar pela liberdade da igreja, para que a igreja tivesse assistência e proteção do Estado. Então, ele foi vigário dessa famosa Catedral de Notre-Dame, em Paris, e a força da oratória dele atraía milhares de fiéis para a igreja assistir à missa no domingo. E em 1839, ele entrou, então, para a ordem dominicana na França, trabalhando pela sua restauração, porque a Revolução Francesa tinha destruído tudo, a ordem dominicana e tal, subvertido tudo. Eu, felizmente, em Uberaba, tive a felicidade de estudar também na Faculdade de Filosofia das Freiras Dominicanas Francesas. E tive até uma colega freira que tinha chegado da França recentemente, entrou na nossa turma, e foi maravilhoso. Todo mundo disputava a Cleonice, queria que a Cleonice participasse do grupo, porque ela já falava fluente francês, só estava faltando estudar um pouco da gramática. Né? Então, foi muito bom conviver com as freiras dominicanas lá em Uberaba. E ainda tive felicidade de conhecer o Chico Xavier lá. Não é? Então, foi muito bom. O Lacordaire acreditava que o Estado devia cercear seu controle sobre a educação, a imprensa e o trabalho, de maneira a permitir que o cristianismo florescesse nessas áreas. Né? Ele foi membro da Academia Francesa e o codificador Hippolyte Denisard Rivaille, cognominado depois como Allan Kardec, ele falou sobre ele numa revista espírita em fevereiro de 1867, 6 anos após a desencarnação do Lacordaire, que se deu em 21 de novembro de 1861. Então, vamos abrir aspas aqui, eu vou ler a frase que aparece na revista espírita. Sua opinião sobre a existência e a manifestação dos espíritos é categórica.
Ora, como ele é tido geralmente por todo o mundo como uma das altas inteligências do século, parece difícil colocá-lo entre os loucos, depois de o haver aplaudido como homem de grande senso e progresso. Pode, pois, ter-se senso comum e crer nos espíritos. Fecha as aspas, da Revista Espírita. E em sessão realizada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 18 de janeiro, o médico escrevente habitual, que anotava o que os mentores falavam, chamado Morand, ele descreveu a presença do padre Lacordaire na reunião, como, abre aspas, espírito de grande reputação terrena, elevado na escala espiritual dos mundos, espírita antes do espiritismo. Fecha as aspas. Ele dizia que entre o fraco e o forte, entre o rico e o pobre, entre o patrão e o empregado, a liberdade escraviza e a lei liberta. Mas eu acho que a liberdade, só se ela for mal usada, né? Porque Saint-Germain também vai falar muito sobre a liberdade. Daqui a pouco eu vou ler a biografia de Saint-Germain, que é a reencarnação de São José, o pai de Jesus. Eu até pedi para a Lúcia para me deixar falar um pouquinho sobre as reencarnações do pai de Jesus, porque todo mundo fala de Maria, fala de todos os apóstolos e esquecem de falar de São José, né? São José até era um pouco mais velho que Maria, justamente pelo fato dele poder proteger Jesus e Maria. Tinha mais experiência, né? E foi assim. Eu acho que a lei deve nos proteger contra a insensatez e o crime, né? Então, vou ler agora um pouquinho sobre Saint-Germain, que é o Leconte de Saint-Germain. Ele foi também Colombo, o descobridor da América. Quando eu li essa biografia, eu amei saber todas essas informações. Como quem faz letras guarda nomes, não guarda números, então eu vou ler aqui por cada cronologia, para ficar bem certinho, né? Saint-Germain, choando o 7º raio da chama transmutadora de Deus. Ele vivia para libertar os homens. Isso resume, numa só frase, as muitas encarnações de Saint-Germain, o hierarca da era de Aquário. E o Aquário já tem o pé no futuro mesmo, né? Os aquarianos, vocês podem perceber. Alguém é de Aquário aqui? Aí, então, os aquarianos têm o pé no futuro, né? Meu marido também é aquariano. Ele me arrasta para o futuro. Tenho que aprender as coisas novas. Ele foi um governante de uma civilização da Idade de Ouro, na região do deserto do Saara, há 50 mil anos. Encontramos depois Saint-Germain como sumo sacerdote do Templo da Chama Violeta, no continente da Atlântida, há 13 mil anos, onde sustentava, por meio de suas invocações e do seu corpo causal, um pilar de fogo, uma fonte de chama violeta, que atraía gente vinda de perto e de longe para se libertar de todo tipo de circunstâncias escravizantes do corpo, da mente e da alma. Conseguiam-no por meio do esforço pessoal e de invocações ao fogo sagrado do 7º raio, que é a luz violeta, que é da purificação. Então, depois que eu terminar isso daqui, eu vou ensinar vocês a fazerem os decretos primeiro da chama violeta, né? Mentalizando a luz entrando pelo coronário, pela mão esquerda e saindo pela mão direita. Aí, cada qual vai poder limpar os seus chakras aqui antes de passar lá para o passe, com a luz violeta de Saint-Germain, ok? Então, ó, mais um pouquinho. Uma grade circular de mármore intrinsecamente trabalhada envolvia o santuário, onde os suplicantes se ajoelhavam em adoração à chama divina, para alguns visível como uma chama violeta física, para outros como uma luz ultravioleta, e para outros ainda completamente invisível, embora fossem inegáveis as poderosas vibrações de cura. Já no século XI a.C., em Israel, ele foi o profeta Samuel, grande líder religioso que atuou como profeta, sacerdote e o último dos juízes hebreus. Foi São José, na linhagem do rei Davi, filho de Jessé, instrumento escolhido do Espírito Santo para ser protetor de Jesus e Maria. Já falei isso, né? Nos fins do século III, ou começo do século IV, foi Santo Albano, primeiro mártir britânico.
Abrigou um sacerdote fugitivo, tornou-se convertido piedoso e encontrou a morte ao disfarçar-se como sacerdote para morrer em seu lugar. Ora, que doação incrível! Se disfarçar justamente para ser pego e liberar o colega, né? Foi o último grande filósofo neoplatônico grego, Proclus, cerca de 410-485, em Atenas, que dirigiu a Academia Platônica e escreveu extensivamente sobre filosofia, astronomia, matemática e gramática. Quer dizer, ele conhecia das exatas e das humanas também. Extraordinário, né? Proclus reconhecia que a sua iluminação em filosofia vinha do alto. Na realidade, ele se considerava um instrumento por intermédio da qual a revelação divina vinha até a humanidade. Ele foi Merlin também, que viveu no século V ou VI na Inglaterra. Era mago vidente, conselheiro da corte do rei Arthur. Inspirou a fundação da Ordem dos Cavaleiros da Távola Redonda. Ao aconselhar e ajudar Arthur a fundar o seu reino, Merlin procurou tornar a Grã-Bretanha uma fortaleza contra a ignorância e a superstição, onde a realização crística pudesse florescer e a devoção ao Um. O Um é o eu sou. O eu sou que a gente tem dentro da gente, é a essência divina que cada qual traz dentro do seu coração, né? Depois, nos decretos, vocês vão ver o eu sou ali repetido várias vezes. Os seus esforços naquele solo dariam fruto no século XIX, quando as Ilhas Britânicas se tornaram o lugar onde a iniciativa individual e a indústria pudessem prosperar como nunca o haviam feito em 12.000 anos. Também na Inglaterra, mas de 1220 a 1292, foi o filósofo reformador educacional e o cientista experimental Roger Bacon, que fala, né, em inglês, né? Roger Bacon, considerado como o precursor da ciência moderna, conhecido por suas investigações minuciosas sobre alquimia, ótica, matemática e vários idiomas. Ele previu a descoberta do balão de ar quente, das máquinas voadoras, dos óculos, então agradeço a Saint-Germain de poder usar meu óculos, do telescópio, do microscópio, do elevador, de navios e carros de propulsão mecânica, escrevendo sobre eles como se os tivesse visto. A mediunidade aí, né? Foi Cristóvão Colombo, de 1451 nascimento e até 1506 que desencarnou. O descobridor oficial da América, em 1492. Colombo acreditava ser o instrumento pelo qual Deus, como anotou Isaías, adquirirá de novo os resíduos do seu povo e ajuntará os desterros de Israel e os dispersos de Judá. Congregará desde os 4 confins da terra. A sua última encarnação foi na Inglaterra como Francis Bacon, de 1561 a 1626. Filósofo, estadista, ensaísta e mestre em literatura e o verdadeiro autor das peças shakespearianas. As mesmas cifras que percorrem as peças de Shakespeare percorrem também as obras do próprio Francis Bacon. Foi também o pai do raciocínio indutivo e do método científico, e assim, símbolo da revolução científica, a maior mente que o Ocidente jamais produziu. Contribuições que, mais do que qualquer outra, são responsáveis pela era da tecnologia na qual vivemos agora. Senão não teria nada de celular e nada dessas coisas. Né? Nessa vida, teve a liberdade de concluir a obra que havia começado quando ele era Roger Bacon. Aliás, os estudiosos têm notado as semelhanças entre os pensamentos dos dois filósofos. Semelhança porque era o mesmo espírito. Olha só. E até mesmo entre as obras Opus Majus, de Roger, e De Augmentis et Novum Organum, de Francis. Francis organizou igualmente a tradução de King James Version da Bíblia, convencido de que o homem comum devia ter o benefício de poder ler a palavra de Deus. Foi fundador de sociedades secretas, restabelecendo assim o fio de contato com as antigas escolas de mistério. Ascendeu em 1º de maio de 1684, mas por desejar libertar o povo de Deus,
Ele procurou obter uma dispensação dos senhores do karma para retornar à Terra em corpo físico novamente, para ajudar a gente. Olha que maravilha. Então, estes concederam, e ele reapareceu então como Leconte de Saint-Germain, é o conde de Saint-Germain, né? O homem prodigioso da Europa nos séculos XVIII e XIX. Ele foi um alquimista. O alquimista, eu estava olhando no dicionário, é prático em elementos como filosofia, ciência mística medieval, química, antropologia, astrologia, metalúrgica e matemática também. 7 linhas de trabalho. Os seus poderes incluíam a bilocação, igual São Francisco de Assis. Se alguém já leu Francisco de Assis, psicografado pelo João Nunes Maia, 500 e poucas páginas, maravilhoso esse livro. Deve ter em sua biblioteca aí, né? Esse livro também mostra que o São Francisco de Assis conseguia fazer a bilocação. Se um sacerdote dele, um discípulo dele, estava numa outra cidade vizinha e precisava resolver um problema, ajudar alguém, mentalizava São Francisco, e São Francisco se bilocava. Ia lá e ficava aqui ao mesmo tempo. São Germain também fazia isso. Os seus poderes incluíam, então, a bilocação, aparecendo na corte e depois dissolvendo a sua forma segundo a própria vontade. Removia falhas em diamantes e outras pedras preciosas, e precipitando um elixir que impedia o envelhecimento. Tudo que nós precisávamos, né? Não sei que é onde esconderam essa fórmula maravilhosa, né? Seria de grande uso hoje, né? Foi um erudito, linguista, músico, artista e diplomata, que atuou nos bastidores para promover os Estados Unidos da Europa e impedir o derramamento de sangue de uma violenta revolução. Ele visitou a Maria Antonieta e a sua amiga íntima, Madame d'Adhémar, que mais tarde escreveu a história da sua condição de adepto e da advertência que ele lhe deu, da derrocada que se aproximava e da morte do rei e da rainha. Então, como infelizmente não conseguiu o seu objetivo na Europa, ele voltou-se para o Novo Mundo. Ele tratou de beneficiar as Américas. Olha bem. Tendo descoberto o continente quando foi Colombo, coube-lhe também garantir à nova nação uma fundação apropriada. Assim, Saint-Germain manteve-se ao lado de George Washington durante a Revolução e o inverno de Valley Forge, é assim que fala? Forge, escreve Forge. Os seus anteriores esforços para iniciar a sociedade da franco-maçonaria haviam empolgado muitas das figuras-chave da Revolução. O general Washington, Alexander Hamilton, James Madison, John Hancock, Benjamin Franklin, e nada menos de 53 dos 53 que assinaram a Declaração de Independência eram membros da ordem maçônica. E aqui tem um monte de nomes. Cujos princípios os havia orientado na fundação e na independência. Dirigiu a redação da Constituição e ungiu Washington como o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. E assim, a América foi assegurada como a terra da oportunidade. Eu também, então, recomendo esses chaves para o seu progresso espiritual: Karma, Reencarnação e o Caminho Espiritual. É da Elizabeth Clark Profet, da Summit Lighthouse do Brasil. Então, conta toda a história de Saint-Germain. Aqui está o rostinho dele, para vocês verem, Saint-Germain. Se vocês entrarem no vovô Google lá e colocar lá Saint-Germain, Fraternidade Branca mais Saint-Germain, vocês vão poder ter todos os decretos de Saint-Germain. Então, eu gostaria de convidar vocês agora para a gente fazer os decretos de Saint-Germain mentalizando a luz violeta para purificar. Então, vocês descruzem as pernas e os braços, mentalizem a luz entrando aqui, na mão esquerda, e também no coronário. Vamos, primeiramente, limpar nossos chakras. Eu vou falando as frases, vocês vão repetindo logo em seguida. Então, vocês podem fazer em vocês, ó,
tá? Coronário, à medida que eu for falando, vocês vão descendo a mão nos chakras que são necessários. Aqui é o chakra. Meu chakra coronário é um lótus de fogo violeta. Meu chakra da coroa é a pureza que Deus deseja. Meu chakra coronário é um lótus de fogo violeta. Meu chakra da coroa é a pureza que Deus deseja. São 3 vezes, a terceira vez agora. Meu chakra coronário é um lótus de fogo violeta. Meu chakra da coroa é a pureza que Deus deseja. Agora o frontal. Meu terceiro olho é um centro de fogo violeta. Meu terceiro olho é a pureza que Deus deseja. Meu frontal é um centro de fogo violeta. Meu terceiro olho é a pureza que Deus deseja. Meu frontal é um centro de fogo violeta. Meu terceiro olho é a pureza que Deus deseja. Agora o laríngeo. Meu chakra laríngeo é uma roda de fogo violeta. Meu chakra da garganta é a pureza que Deus deseja. Meu chakra laríngeo é uma roda de fogo violeta. Meu chakra da garganta é a pureza que Deus deseja. Meu chakra laríngeo é uma roda de fogo violeta. Meu chakra da garganta é a pureza que Deus deseja. Agora o cardíaco. Meu coração é um chakra de fogo violeta. Meu cardíaco é a pureza que Deus deseja. Meu coração é um chakra de fogo violeta. Meu cardíaco é a pureza que Deus deseja. Meu coração é um chakra de fogo violeta. Meu cardíaco é a pureza que Deus deseja. Agora o gástrico. Meu plexo solar ou gástrico é um sol de fogo violeta. Meu plexo solar é a pureza que Deus deseja. Meu plexo solar ou gástrico é um sol de fogo violeta. Meu plexo solar é a pureza que Deus deseja. Meu plexo solar ou gástrico é um sol de fogo violeta. Meu plexo solar é a pureza que Deus deseja. Meu chakra genésico é uma esfera de fogo violeta. Meu genésico é a pureza que Deus deseja. Meu chakra genésico é uma esfera de fogo violeta. Meu genésico é a pureza que Deus deseja.
Meu chakra genésico é uma esfera de fogo violeta. Meu genésico é a pureza que Deus deseja. Agora na base da coluna, o básico, né? Meu chakra básico é uma fonte de fogo violeta. Meu básico é a pureza que Deus deseja. Meu chakra da base é uma fonte de fogo violeta. Meu básico é a pureza que Deus deseja. Meu chakra da base é uma fonte de fogo violeta. Meu chakra da base é a pureza que Deus deseja. Agora a gente vai falar 3 vezes assim. Aum. 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 Esse Aum corresponde àquele Amém no final das preces do catolicismo, tá? Então, como já fizemos a limpeza com a luz violeta, vamos fazer agora de São Miguel Arcanjo com a luz azul para a proteção. Aí vai. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda. São Miguel, onde quer que eu vá, eu sou o seu amor que nos protege aqui, tá? São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda. São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, onde quer que eu vá, eu sou o seu amor que nos protege aqui. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda. São Miguel acima, São Miguel abaixo. Onde quer que eu vá, eu sou o seu amor que nos protege aqui. Falta uma vez, né? São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda. São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, onde quer que eu vá, eu sou o seu amor que nos protege aqui. Aum. 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 Agora vamos fazer a do perdão que está escrito ali, ó. É de Saint Germain também. Vamos voltar um pouquinho na luz violeta, porque essa do perdão é muito interessante. Essa vocês podem mentalizar também, jogando para todo o Brasil, as pessoas que vocês guardaram sentimento negativo, que vocês precisam se reconciliar. Isso é muito maravilhoso, tá? Eu sou o perdão aqui atuando. Dúvidas e medos expulsando. Com asas de cósmica vitória, os homens para sempre libertando. Com pleno poder invoco agora o perdão a toda hora, toda vida sem exceção.
Envolvo com a graça do perdão. Eu sou o perdão aqui atuando. Dúvidas e medos expulsando. Com asas de cósmica vitória. Os homens para sempre libertando. Com pleno poder invoco agora. O perdão a toda hora. Toda vida sem exceção. Envolvo com a graça do perdão. Aum. 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 Agora, para encerrar São Germain, vamos ler uma sobre a abundância, que muito nós estamos precisados aqui no Brasil agora. Falar abundância, para vencermos toda essa recessão e melhorar tudo, e ter sucesso e êxito, não é? Vamos agora pensar no Brasil, e fazendo isso nas nossas casas também. Estou livre de medo e incerteza. Expulso agora miséria e pobreza. Pois a abundância pura estou ciente. Dos reinos do alto é proveniente. Eu sou a fortuna divina em ação. Tesouros de luz concedendo. Suprindo aqui toda a provisão. Abundância agora recebendo. Estou livre de medo e incerteza. Expulso agora miséria e pobreza. Pois a abundância pura estou ciente. Dos reinos do alto é proveniente. Eu sou a fortuna divina em ação. Tesouros de luz concedendo. Suprindo aqui toda a provisão. Abundância agora recebendo. Aum. 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 Agora vamos fazer 3 Ave-Marias pensando na luz verde. Quem cuida da cura é Nossa Senhora e São Rafael. O arcanjo São Rafael foi médico aqui na Terra e continua trabalhando também na linha da medicina lá em cima. Ok? Só que na Santa Maria, ao invés de falar que a gente é pecadores, a gente fala, somos filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus. Ok? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora de nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. De novo, segunda Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora de nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora de nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Amém. Amém. Muito bem. Agora eu queria ler um sonetozinho do Cruz de Souza, aquele poeta simbolista lá nascido em Florianópolis, chama As Estrelas. Simbolista famoso esse camarada. Lá, nas celestes regiões distantes, no fundo melancólico da esfera, nos caminhos da eterna primavera do amor, eis as estrelas palpitantes. Quantos mistérios andarão errantes, quantas almas em busca de quimera, lá, das estrelas nessa paz austera soluçarão, nos altos céus radiantes. Finas flores de pérola e prata, das estrelas serenas se desata toda a caudal das ilusões insanas. Quem sabe, pelos tempos esquecidos, se as estrelas não são os ais perdidos das primitivas legiões humanas? É isso. Tenho dito, queridos. Agora, se vocês, enquanto o pessoal toma passe, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre a fraternidade branca ou quiserem ler mais outros decretos aqui, podemos fazer também, tá? Mas já pode chamar então para o passe. Ok? Não precisa.